Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Isabela Braga, hipnoterapeuta especialista em compulsão alimentar. E esse é o Pod Mais Leve, um canal onde você vai entender tudo sobre os transtornos alimentares e como construir uma vida mais leve. Hoje a gente vai bater um papo sobre obesidade, o estigma do peso e a relação dessa doença com a compulsão alimentar. Será que todo mundo que sofre com obesidade sofre também com a compulsão? E para falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e também tão polêmico, eu convidei uma endocrinologista que é fera. Ela é mãe, empresária, palestrante, idealizadora do Médicos na Cozinha e agora do novo projeto Menopausa Consciência. Doutora Tassiane Alvarenga. Tassi, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu sei que a sua agenda é super corrida, mas é um prazer receber você aqui. Eu fico muito feliz também, ainda mais que essa é uma das principais áreas da minha atuação. E se a gente conseguir chegar em algum paciente que está precisando ouvir essa mensagem, eu já vou sair daqui feliz. Essa é a nossa missão, né? Sim. Poder transformar a vida de quem está escutando, não é? Sim. Tem uma curiosidade, para você que não conhece a Tassi. Ela é esposa do meu obstetra, que eu amo de paixão, o Dr. Igor Padovese. Vocês casaram tem o quê? 1 ano já, Tassi? Vai fazer 1 ano em janeiro. E eu sou fã dela, porque eu não conhecia ela pessoalmente até uns meses atrás. E só de saber que ela é esposa do Dr. Igor, eu já era sua fã. Já ganhei uns pontos. Já ganhou muitos pontos. E além disso, a doutora Tassi, ela é sócia do Daniel Martinez, que já esteve aqui nesse podcast falando sobre compulsão. E vocês têm esse projeto, Médicos na Cozinha Juntos, não é mesmo? Sim. Que e legal. A gente tem outra coisa em comum, Isa. A gente tem filhas chamada Cecília. Filha chamada Cecília. Você é mãe da Cecília e eu também. Sim. Cecília tá com quantos anos? Cecília tá com 3. E como que você consegue, Tassi, conciliar a carreira, que eu sei que você se dedica pra caramba, com a maternidade? Porque isso pra mim é um desafio. Eu sempre sonhei em ser mãe, Isa. E ao mesmo tempo eu também sempre sonhei em ser médica. Eu acho que eu brincava de boneca e eu já era a médica das minhas bonecas. E eu acho que eu vivo igual uma malabarista de circo. Tentando ali equilibrar cada bola. Às vezes a gente deixa alguma cair. Não tem jeito. Não tem jeito. Não dá pra equilibrar todas. Mas eu acho que eu não seria uma boa mãe se eu também não conseguisse ser uma boa médica. Exatamente. Então a gente vai ali vivendo, aprendendo, uma hora estando mais ausente para um lado, outra para o outro. Mas eu sinto que eu tô no meu caminho, que eu tô feliz, assim. E sempre buscando esse equilíbrio, né? E é isso que a gente tenta ensinar pro paciente, né? Que ele pode estar vivendo um momento de muito desequilíbrio, mas que a gente consegue encontrar um caminho do meio termo, não é mesmo? Sim. Eu converso muito isso com os meus pacientes, porque geralmente eu sou a 10ª opinião. Quem chega no meu consultório já passou aí com 8, 9 endocrinologistas. Sim. E aí, a queixa é sempre, doutora Tassi, eu tô no 8 ou no 80. Uhum. Ou eu tô num ambiente muito restritivo, muito controlado, abdicando da minha vida social, ou eu tô chutando o balde geral. Uhum. E ali é a minha missão, né? Fazer esse paciente encontrar o seu caminho possível. Uhum. E é um verdadeiro desafio. Até nós, com todo o conhecimento em saúde, temos dificuldade de achar o nosso meio termo, o nosso caminho possível. Imagina os nossos pacientes. E eu acho que esse caminho é o que dá pra gente um ânimo muito grande em continuar, né? Porque Sim. quando você percebe que você consegue ajudar aquela pessoa que não estava tendo resultado, que já tinha procurado 8, 9 profissionais e com você ela encontra empatia, acolhimento e resultado, vale Sim. tudo, né? Vale Porque a pena. a gente, né, desde que a gente se tornou médico, o nosso objetivo é quem salva uma vida, salva a humanidade. Então, se a gente conseguir fazer essa transformação verdadeira na vida de um paciente, a satisfação, a alegria, a recompensa em ver a mudança acontecer, não só o destino final, mas viver ali com o paciente essa jornada, é muito gratificante. É muito gratificante. Tá, se falando um pouquinho dessa jornada e falando um pouquinho do consultório. Eu acho que você, assim como eu, deve receber muitas pessoas no consultório que acham que tem compulsão alimentar, mas na hora que a gente vai conversando e vai avaliando,
talvez não é realmente um diagnóstico de compulsão, né? Às vezes é um comer emocional, é um descontrole, ou às vezes é até uma mentalidade que a pessoa tem, que é uma mentalidade de dieta e que, na verdade, ela não faz nada além do que ela poderia fazer, né? Exatamente. Explica pra quem tá ouvindo esse podcast o que não é compulsão alimentar. Tá. Antes de explicar o que não é compulsão alimentar, eu vou explicar o que é compulsão alimentar. Pode ser? Claro. Então, o que acontece? Existe uma condição clínica chamada transtorno de compulsão alimentar. E ela é caracterizada por episódios recorrentes do comer em grandes quantidades, em um curto período de tempo. Como se fosse assim uma maratona, um desespero. E com uma sensação de total falta de controle. Como se ela tivesse total consciência de que ela não deve fazer aquilo, mas é mais forte do que o racional. E junto com isso, ela deve ter pelo menos 3 desses fatores. Comer mesmo sem a fome física. Então o estômago não tá roncando, mas ela tá ali comendo. Comer até se sentir desconfortavelmente cheia. Comer escondido, sozinho. E comer com muita vergonha, com muita culpa, com muita angústia. Às vezes, até com nojo de si mesmo. Quando isso ocorre pelo menos uma vez por semana, num período de 3 meses, nós temos o diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar. E uma outra característica importante é que isso não pode ser acompanhado de hábitos compensatórios, de comportamentos compensatórios. Então, não pode haver uso de diurético, de laxantes, de exercício extenuante para compensar esse episódio. Isso é transtorno de compulsão alimentar. Então, compulsão alimentar não é fome, não é gula, não é ansiedade, não é sinônimo de obesidade. Compulsão alimentar é desequilíbrio. Compulsão alimentar é sofrimento. E é muito sofrimento, né? Exatamente. Quem nunca passou por uma compulsão, talvez não consegue mensurar o tamanho do sofrimento. O impacto social que aquilo causa na vida dessa pessoa. Tassi, eu não sei se você já viu algum conteúdo meu que eu falo um pouquinho que eu tive. Eu tive anorexia, depois quadros de bulimia e compulsão. E eu lembro, eu sempre conto essa história, eu lembro que uma vez eu já tava começando a sentir que ia chegar uma crise de compulsão, porque parece que a gente vai sentindo que ela tá chegando, sabe? Sim. E aí eu lembro que eu tava perto de uma feira e eu passei na feira. E é como se eu estivesse num estado de transe que eu passei na feira. Eu comprei 11 pastéis, fui pra casa. E eu acho que eu comi aqueles 11 pastéis, assim, sei lá, em 10 minutos, sabe? Sim. E aquilo me machucou tanto, porque não era algo que eu queria fazer. E depois eu me senti tão envergonhada e sofrendo tanto que era como se eu fosse a pessoa mais fracassada do mundo, como se faltasse força de vontade pra mim, sabe? Sim. Eu acho que talvez você perceba muito dessa característica nos pacientes que vão no consultório, né? Que eles se sentem fracassados como se ele tivesse a obrigação de conseguir se controlar, mas não depende dele, não é mesmo? Com certeza. Às vezes, Isa, o paciente fala assim pra mim: doutora Tassi, eu me sinto um drogado perante a comida. Porque se eu abrir uma caixa de bis em 5 minutos, eu vou comer e eu vou comer rápido. Às vezes eu vou comer até um pedaço de papel. Uhum. E compulsão também, Isa, muitas vezes não é de coisas gostosas. Uhum. Eu tenho pacientes que me falam que durante a madrugada eles comeram arroz gelado. Ou eles misturaram um doce com um salgado que nem combina. Tamanha sensação ali de desespero. Uhum. E ainda respondendo à sua pergunta, compulsão alimentar não é você exagerar na ceia de Natal. Não é você se permitir comer muito no dia do seu aniversário. Isso acontece comigo, com você, com muitas pessoas. Então, isso não é compulsão alimentar. Uhum. Compulsão alimentar é quando isso se torna muito frequente, a ponto de impactar a sua vida. Tassi, como que o paciente pode entender qual que é esse limite entre a gula e a compulsão, ou até a gula e o comer emocional, que é um comer exagerado?
Então, imagina você, mulher que tá na TPM. Se você tiver um episódio dessa compulsão por mês, então comi muito, me senti culpada, isso não é considerado um transtorno de compulsão alimentar. Quando que isso passa a ser um problema? Se você tiver de 1 a 3 episódios por semana, isso é considerado um TCA leve. Se você tiver de 4 a 7 compulsões por semana, é considerado moderado. De 8 a 13 por semana, grave. E maior ou igual a 14, extremo. Então, um episódio de compulsão por mês, qualquer pessoa pode ter, gente. Você teve um dia de trabalho super difícil. Você está passando por uma transição de carreira, uma questão financeira. Você pode ter um episódio de comer emocional. Ai, meu Deus, eu mereço. Hoje eu posso, hoje eu quero, hoje eu vou me permitir. Isso não se caracteriza um transtorno de compulsão alimentar. Que é muito diferente, Que é muito diferente. Outra coisa, Isa, que é muito importante, é que para ser um transtorno de compulsão alimentar, é preciso ter o sofrimento após aquele episódio. Culpa, vergonha, sensação de fracasso, vergonha, isolamento. Exatamente. Aquele desconforto físico também, né? Então, todo mundo pode ter um episódio de compulsão de vez em quando. E isso não é um problema. O problema é quando a frequência vai crescendo e quando isso está te gerando sofrimento, angústia. Imagina, Isa, olha como é triste a compulsão. Você sentir nojo de você mesmo. Sim, e como isso impacta em todas as áreas da vida, né? Porque isso não impacta só na sua relação com a comida e com o seu corpo. Impacta na sua relação social, Sim. de trabalho. Às vezes até na sua relação com o dinheiro, com as suas finanças. Então, impacta em todas as áreas da vida, né? Eu falo com os meus pacientes isso, que todo excesso faz mal. Até do saudável. Sim, pode vir. Sim. A gente vê os transtornos aí que envolvem excesso de saúde, preocupação demais com alimentação, com exercício. Tassi, me fala uma coisa. Você considera que toda compulsão, ela vem talvez de um distúrbio metabólico ou que sim, existem casos que envolvem emoções negativas, traumas, questões do passado que fazem com que a pessoa busque na comida algo que ela não deveria ser? Sim. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante é que nosso corpo, ele foi construído para lidar com escassez de alimento. Porque isso era necessário há milhares de anos atrás, quando o homem ele tinha que caçar o próprio alimento. Hoje, tudo mudou. Nós vivemos em um ambiente em que o alimento é totalmente acessível, disponível, relativamente barato, muito calórico. O ser humano está cada vez mais estressado, ansioso, sedentário, dormindo mal. Então, o ambiente ele se tornou muito obesogênico. E isso favorece os episódios de compulsão. Mas a compulsão, ela é multifatorial. Ela é muito complexa. E ela é hoje o transtorno alimentar mais comum. Mas na maioria das vezes, Isa, não existem distúrbios metabólicos, não existem doenças endocrinológicas por trás. Na maioria das vezes, esse excesso, ele está escondendo alguma falta. Um trauma, uma desilusão, uma preocupação, uma frustração. E eu falo para os meus pacientes que têm compulsão, que a compulsão em si é a ponta do iceberg. Eu falo a mesma coisa. De algo muito mais profundo. E nós, como equipe multi, né, endocrinologista, psiquiatra, psicólogo, hipnoterapeuta, a nossa missão é mergulhar nesse horizonte do paciente e tentar descobrir qual que é o resto do iceberg. Porque só assim, descobrindo isso, descobrindo qual que é essa falta que está gerando esse excesso, que a gente vai conseguir tratar o nosso paciente. É claro, existem doenças endocrinológicas, por exemplo, a doença de Cushing, que é um tumor na hipófise que produz cortisol, que é um hormônio que dá muita fome. A doença de Cushing, ela pode causar compulsão.
As causas genéticas de obesidade, a síndrome de Prader-Willi, a mutação do MC4R, que é uma das causas mais comuns de obesidade grave na infância. Isso pode gerar compulsão, mas isso é 1%. É a minoria, né? É a minoria. Em 99%, existem emoções negativas envolvidas que estão se transformando nesse transtorno de compulsão. E eu gosto muito de pensar nesse tratamento multidisciplinar, porque quando a gente consegue segurar a mão um do outro e olhar para aquele paciente da melhor maneira e buscar a melhor maneira de ajudar ele, é aí que a gente tem resultado, né, Tassi? Por que não tentar todas as alternativas, né? Se aquela pessoa está sofrendo, se ela tem uma dor, a gente precisa olhar para todas as possibilidades de tratamento para que ele saia do buraco. E eu acredito muito nisso, porque quando eu tive compulsão, a Fernanda Timmerman era minha nutricionista. Ela, inclusive, veio aqui no primeiro episódio do podcast. E ela falou para mim, ela falou, Bela, você faz terapia? E na época eu falei, gente, não faz sentido nenhum ela me perguntar isso, né? E depois foi um mergulho que eu fiz dentro de mim mesma para encontrar de onde é que vinha esse vazio que fazia com que eu usasse a comida como um grande preenchedor disso tudo, né? E o grande foco hoje do meu trabalho, por que eu escolhi trabalhar com mulheres que sofrem com compulsão? Porque eu queria que alguém naquela época tivesse sentado comigo e falado, Bela, você viveu coisas até os seus 7, 8 anos de idade que geraram uma programação em você, que foram reforçadas, e cada trauma que foi acontecendo foi acumulando água no seu copo. E você precisa olhar com seriedade para isso. Então, eu sinto que o caminho, o meu método ajuda muito as mulheres nesse sentido, mas que o caminho é sim a gente pensar em várias frentes, unir todas as forças para que juntos a gente possa chegar no mesmo resultado, né? Sim, sim. Tassi, quando a gente fala em compulsão alimentar, muitas vezes a gente pensa numa pessoa que é obesa, né? Aquele obeso tem compulsão alimentar. É verdade ou é mito que a compulsão alimentar ela anda junto com a obesidade? É mito e é verdade. Uhum. É mito porque até 25% das pessoas com diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar são magras. Tem IMC normal. Tem IMC de 18,5 a 24,9. Ou seja, a cada 10 pessoas, 2,5 não se enquadram no estereótipo que a gente acredita de uma pessoa com compulsão. E não quer dizer, Isa, que por ela não estar com obesidade, ela não está compartilhando do mesmo sofrimento. Tanto que o principal objetivo do tratamento da compulsão alimentar não é emagrecer. É diminuir os episódios de compulsão para diminuir o sofrimento. É empoderar aquela paciente que ela é capaz de ter autocontrole do que ela come. Uhum. Então, 25% das pessoas com TCA são magras. E, claro, 41% das pessoas com TCA têm diagnóstico de obesidade. Então, sim, elas andam juntas. Mas eu não posso achar que todo paciente com TCA vai ser obeso. Senão eu vou deixar de diagnosticar muitos pacientes que estão ali dentro de um peso ideal, mas eles não estão saudáveis, porque aquele sofrimento psíquico é muito grande. Sim. Agora, toda pessoa que sofre com obesidade tem o transtorno de compulsão alimentar ou tem um comer emocional? Nos estudos com pessoas com obesidade, 30% tem compulsão alimentar. Então, tem esses critérios todos que eu expliquei. Então, 70% não tem compulsão alimentar. Nossa, é um número alto, né? 70% eles podem ter um padrão beliscador, que não configura compulsão alimentar. Mas que também é um problema. Com certeza. Né? Eles podem ter um comer emocional. Eles podem ser hiperfágicos, prandiais, que só almoçam e jantam, mas grandes quantidades. Mas não quer dizer que todo paciente com obesidade tem compulsão alimentar. Então, são tratamentos diferentes, são conceitos diferentes. E para mim, endocrinologista, na minha consulta eu tento detectar qual que é o padrão alimentar desse paciente. Uhum. Você é mais de calambiscando, beliscando toda hora? Ou você tem episódio de compulsão? Ou você almoça e janta grandes quantidades e não tem nenhuma culpa ou sofrimento
em relação a isso. Isso é muito legal da gente falar, né, Tassi? Porque eu recebo muitas pessoas que me procuram antes de chegar aqui no consultório e falam assim: Bela, eu não sei se eu tenho compulsão alimentar, eu sei que você é especialista em compulsão, mas eu acho que eu desconto as minhas emoções na comida e isso me gera muito sofrimento. Então, não necessariamente a gente precisa chegar no diagnóstico final De de compulsão para saber que existem coisas que eu preciso resolver. Porque se você belisca o dia inteiro, se você come além da sua fome, se você sofre porque desconta as emoções na comida, não tem por que não buscar ajuda, né? Claro, às vezes não se enquadra naquela definição de transtorno de compulsão alimentar. Mas aquilo tá gerando sofrimento, aquilo tem que ser olhado, avaliado e tratado. Sim, com muito cuidado. Eu gosto de dizer para os meus pacientes, Isa, porque eles têm muita vergonha. Então, eles já chegam... Às vezes, eles não vão falar na primeira consulta que tem compulsão. Uhum. Então, eu mesmo já falo, olha, a compulsão é uma doença real, que acomete pessoas reais e que merecem cuidados reais. Você pode observar para mim ao longo desse mês se isso vai acontecer com você em algum momento? E a gente volta a conversar disso na próxima consulta? É isso mesmo. Como que você faz o acolhimento desse paciente que chega com um quadro de obesidade, às vezes com um quadro de transtorno de compulsão, mas talvez até com comer emocional? Como que você faz esse primeiro acolhimento? Porque é uma consulta complexa que envolve, né, multifatores. Mas como que você engaja esse paciente de que existe um tratamento e que você tá do lado dele para chegar naquele resultado? Eu tentei, Isa, fazer meu consultório um lugar muito seguro, sabe? Desde a hora que o paciente chegou, foi atendido pela secretária. Eu tenho uma enfermeira e uma coach de peso que ele conhece antes de chegar ali até mim. E eu acho que a principal coisa é o não julgamento. Então, se o paciente se sentir ali num ambiente acolhedor e que ele não vai ser julgado, ele pode estar comendo o que for, tendo mais de 14 episódios de compulsão por semana, mas ele estiver num ambiente seguro de não julgamento, ele vai conseguir, às vezes, tirar qualquer máscara que ele estava vestindo e ser ser quem realmente ele é, né? Ser quem ele... Tirar as armas, sabe? Desarmar e mostrar o que ele realmente precisa. A fragilidade. A fragilidade. Né? E eu aprendi muito, Isa, que empatia não é me colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é só dele. Então, eu aprendi que empatia é mostrar que eu vou estar ali do lado. Mas aquele lugar, aquela dor, é só dele. Eu posso compartilhar aquela dor, mas eu não vivenciei. Mesmo você que já vivenciou essa dor, é diferente, né? Sim, sim. Até porque a gente não consegue ajudar o outro se aquilo estiver doendo na gente. A gente precisa conseguir separar as coisas, né? E você falou algo que eu acredito muito, que é o acolhimento sem julgamento. Não tem como fazer um processo de hipnoterapia se não for através de acolhimento sem julgamento. Porque imagina, tá? Se que a pessoa ela chega pra mim, às vezes nem ela sabe qual é a causa da compulsão dela, quais são as emoções que estão relacionadas, os traumas. E se ela não confiar muito em mim, como que ela vai se permitir acessar tudo isso? Sim. E ela só confia em mim porque ela chega aqui e eu me coloco à disposição dela sem julgamento nenhum. Sim. Eu me lembro, Tassi, que uma vez, quando eu tava no comecinho do meu transtorno, eu fui numa nutricionista. E eu falei pra ela que eu tava preocupada, porque eu tava começando a ter episódios de descontrole e tal. E eu me senti tão julgada por aquela nutricionista, que é o que a gente fala muito do terrorismo nutricional, né? Primeiro Sim. que ela falou que eu tava precisando me esforçar mais, porque eu não podia ter aqueles alimentos em casa. E ela me passou uma dieta que, pra quem sofria com descontrole, não poderia existir. Uma dieta super restritiva, que a gente sabe que pode gerar mais gatilhos de compulsão. né? E eu me lembro que naquele momento, eu me senti muito sozinha. Porque eu pensei, poxa, a pessoa que mais tinha que me ajudar tá me julgando, né? E eu acho que ali foi um momento que eu demorei depois pra voltar a pedir ajuda. Por quê? Porque é como se tivesse quebrado um elo e eu não me permitisse olhar para o que realmente importava. Então, eu acredito muito nisso, que quanto mais a gente pratica essa empatia e esse olhar sem julgamento, mais a gente consegue ajudar o paciente. Sim. Porque simplesmente falar para um paciente com compulsão
que ele precisa fazer dieta ou comer menos, Isa, é como você falar para um míope que ele tem que enxergar. Sim, não faz sentido Não nenhum. faz sentido nenhum. É nosso papel dar o óculos para esse paciente, ajustar a lente desse tratamento. Porque senão ele vai ser cada vez mais estigmatizado, mais julgado e vai se esconder. É isso mesmo. Em vez de buscar ajuda. Olha o que você acabou de me contar. E aí você não queria mais, porque você achou que todos os profissionais deveriam assim. Então, uma experiência negativa, a consulta médica, ela é uma janela de oportunidade para dois lados. Ou a gente pode fazer esse paciente mergulhar na cura, ou a gente pode fazer ele se perder ainda mais. É isso mesmo. Tassi, muito legal ouvir isso. E você sabe que eu sou sua fã. E eu olho muito o seu Instagram, me inspiro muito nos conteúdos que você posta. E eu tava lá dando uma stalkeada no seu Instagram. E todo convidado que vem aqui, a gente faz um momento que a gente chama de momento stalk. Sim. A gente dá uma olhadinha, assim, nos posts. E eu procuro um post que possa conectar muito com a pessoa que tá assistindo esse episódio. E tem um post que você fez, um vídeo que você fala: existe obesidade saudável? E eu achei esse tema tão pertinente e importante, porque a gente hoje tem o estigma do peso na nossa sociedade. Isso é algo que existe, né? E a gente fala muito de gordofobia, a gente fala muito de um movimento de um corpo livre. Mas, de verdade, existe uma obesidade que é saudável? Isa, é muito desafiador responder essa pergunta. Mas vou responder como endocrinologista. E eu vou responder contando um caso de um paciente que eu atendi. Ele veio trazido pela esposa. E ele falou assim pra mim: doutora Tassi, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Porque você vai ver, os meus exames estão perfeitos. Eu não tenho pressão alta, eu não tenho colesterol, eu não tenho gordura no fígado. O meu ácido úrico, a minha tireoide, as dosagens das minhas vitaminas, tá tudo perfeito. Eu só estou acima do peso. E a minha mulher cismou que eu tenho que emagrecer. É só por isso que eu estou aqui. Será que esse paciente, ele tem todos os exames metabólicos normais? Será que ele está saudável? A resposta é que não. Quer dizer que ele ainda não ficou doente. Mas quer dizer que aquela sobrecarga mecânica ainda vai atrapalhar o joelho, ainda vai atrapalhar o quadril. Quer dizer que todo o processo inflamatório relacionado à obesidade aumenta o risco de câncer, como câncer de intestino, para as mulheres, câncer de endométrio, câncer de mama. Então, mesmo metabolicamente, mesmo todos os exames estando normais, ele não está saudável. Mas, por outro lado, Isa, comparando dois pacientes que eu posso atender num dia. Dois pacientes com compulsão alimentar. Uma paciente magra, com IMC de 22, que não aceita psicoterapia, que não faz atividade física, que não dorme bem, que está deprimida e que não consegue encarar esse problema de frente. Do outro lado, um paciente com IMC de 34, então uma obesidade grau 1, mas que ele já perdeu 20 quilos. Ele está fazendo terapia cognitivo-comportamental para o controle da compulsão. Ele está praticando atividade física 2 vezes por semana, que é o que ele consegue. Ele está tentando se alimentar melhor, cozinhando em casa, incluindo frutas, legumes. Qual paciente que está mais saudável? Então, não é apenas uma questão de peso. É a jornada. Esse paciente, ele já emagreceu 20 quilos, apesar de ainda estar com diagnóstico de obesidade. Comparando ele com ele mesmo, ele está muito saudável. E ele está num processo de melhora. E essa paciente com IMC de 22, que está com a saúde mental péssima, que por experiências negativas não aceita o diagnóstico, essa paciente não está saudável. Então, saúde não se pesa. Saúde vai muito além de um número, de um IMC ou de um percentual de gordura corporal. Mas nós não podemos incentivar uma pessoa que está acima do peso a achar que simplesmente porque os exames estão bons, ela está saudável. Porque isso vai fazer essa pessoa ainda ficar na zona de conforto. Então, ela precisa de ter mudanças profundas
de comportamento, de hábitos, que podem a tornar mais saudável. Uhum. E esse comprometimento do paciente é muito importante, né? E eu acho que em qualquer tratamento que o paciente vai buscar, é muito importante que ele tenha esse comprometimento com ele mesmo. Porque aqui na hipnoterapia é a mesma coisa. Às vezes a pessoa chega aqui achando que é uma fórmula milagrosa. Bela, você vai me hipnotizar, eu vou liberar meus traumas e vou sair daqui sem compulsão. Eu falo, não é isso. Eu vou te ajudar, vou facilitar um processo que é seu, uma jornada que é sua e que você só vai ter resultado se você se comprometer com esse processo. É a mesma coisa de um tratamento, você não faz nada sozinha, Sim. né? Você precisa do comprometimento desse paciente para chegar nesse lugar. E é muito legal ouvir a sua opinião sobre essa questão da obesidade saudável, porque hoje a gente precisa falar sobre o respeito do corpo gordo. Sim. A gente precisa falar sobre o respeito de não comentar o corpo do outro, de não querer resolver a vida pelo outro, mas que sim, a gente não pode simplificar e achar que só pelo exame estar ok, que ele não tem um problema. Exatamente. A gente precisa olhar para o grau de sofrimento em várias áreas, porque às vezes ele não tem um problema de saúde, mas ele se isola. Ele Sim. sofreu bullying, então ele não consegue ter um relacionamento saudável. Ela não consegue ter libido porque não se sente tão bem em estar ali exposta, confortável, né? confortável. Empoderada. Não quer se expor numa reunião ou não quer ir para o trabalho. Isso é uma coisa que acontece muito depois da pandemia, né? Mulheres que passaram 2 anos em casa, engordaram e agora elas não querem voltar pro presencial porque não tem roupa para colocar, porque não se sente bem, porque acha que as pessoas vão perceber que ela engordou. Então aquela pessoa ela pode estar com os índices saudáveis normais, mas emocionalmente ela tá saudável? Exatamente. E eu falo isso muito pros meus pacientes. Eles sempre falam, doutora, o que mais vai mudar no meu corpo? Será que é minha barriga, meu rosto, meu bração? O que vai mudar? Aí eu olho bem pra ele e falo assim, o que mais vai mudar é invisível. Porque o que mais vai mudar tá na sua mente. E aí eles ficam, mas como assim? Então não adianta emagrecer o corpo sem emagrecer a mente. E outros, Isa, eles chegam assim pra mim, doutora Tassi, eu te achei no Instagram. E eu vi que você vai me passar um remédio que vai ser mágico. E não existe nenhuma pílula mágica que vai consertar um estilo de vida ruim. Mas existe sim um medicamento que vai melhorar a química cerebral e te ajudar no processo de mudança de comportamento. É mais uma ferramenta, né? É mais uma ferramenta. Não é a única. Exatamente. Por isso que você tem uma coach, por isso que você, né, tem toda uma Sim. equipe que leva a pessoa para esse lugar. Não é só Sim. tomar um remédio, uma seringa Exatamente, e achar que ela não uma tem que mudar a pílula. alimentação, que ela não tem que colocar exercício físico, que ela não tem que buscar terapia, né? Sim. Mas por outro lado também, Isa, 90% dos pacientes com diagnóstico de obesidade, independente de ter ou não compulsão, eles não conseguem sozinhos. Eles não conseguem apenas com dieta e atividade física. Então, apesar da base de todo o tratamento para a obesidade ser dieta e atividade física, eu não posso querer que todo paciente consiga sem uma ajuda medicamentosa. Mas existem os tratamentos aprovados pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E não as pílulas mágicas da internet. Sim, aquelas fórmulas de emagrecimento, Sim, né? que muitas vezes tem diurético, hormônio de tireoide. Sim. Ou, às vezes, tem tanta coisa que você não sabe nem... Tantos contaminantes que você não sabe nem o que é aquilo. Exatamente. Até porque, quando a gente fala em mudança de hábito, a nossa mente, ela cria uma percepção daquilo que ela acredita que vai nos proteger. Então, se existe uma programação de proteção relacionada ao peso, porque aquela pessoa sofreu um abuso, porque ela quer se proteger daquele abuso, porque ela quer estar pesada para sobreviver, se ela usa essa estratégia mental para sobreviver, não tem exercício físico e nem alimentação que resolva isso, porque é uma maneira dela se proteger daquilo que ela viveu, né? Isa, olha como a mente é poderosa. Tem um estudo que eu gosto muito de falar para os meus pacientes. Eu sento com eles, abro o computador e mostro. Que mostra o poder da mente em modular o nosso apetite. O que eles fizeram? Foi um estudo realizado na Universidade de Yale. E eles pegaram 2 grupos de paciente. E eles deram o mesmo shake
para esses dois grupos. Todos os pacientes tomaram o mesmo shake. Mas para o grupo número 1, eles falaram assim: olha, esse shake é um shake completo e ele tem muitas calorias. E você vai ficar saciado por um tempão. Para o outro grupo, eles falaram: olha, esse é um shake de dieta. É um shake de baixíssimas calorias. Então aproveita, porque daqui a pouco você vai estar com fome. E era o mesmo shake. Os pacientes que receberam esse shake, achando que tinha muitas calorias, passaram a tarde sem comer. E os pacientes que tiveram informação que era um shake de baixas calorias, em 1 hora eles estavam com fome. Então, a nossa mente é um grande modulador do nosso comportamento. Ela é mesmo, e a gente precisa aprender a trabalhar a nossa mente a nosso favor. Porque a gente vai absorvendo tudo que a gente vive, criando programações, criando crenças que muitas vezes não são favoráveis para o lugar que a gente quer chegar. A gente tem vários casos que a gente estuda na hipnoterapia e tem alguns estudos que a gente tem feito baseados nesse processo de terapia, que é um processo que trabalha muito a mente subconsciente, essa mente que cria essas programações. E, inclusive, a gente vai gravar um episódio falando sobre esses estudos, mas tem um caso muito interessante de um paciente que ele tinha uma crise de ansiedade e ele parou de andar. Ele não conseguia mais andar. E aí, quando a gente fez o processo de hipnoterapia, ele simplesmente voltou a andar porque existia uma programação de proteção daquilo que ele considerava ser um perigo. Então, olha como a mente é poderosa. Uma vez que ela recebe um estímulo, ela começa a trabalhar diante desse estímulo. Se a mente acreditou que aquele shake era um shake super proteico, que ia saciar, é exatamente isso que a pessoa vai sentir, né? Então, que é muito do efeito placebo que a gente fala, né? Então, a gente precisa aprender, principalmente no processo de emagrecimento, de compulsão, a trabalhar nossa mente a nosso favor, para que ela não seja um barco que tá lá solto no meio do mar, tentando receber vários estímulos e totalmente desgovernada, né? A gente precisa aprender a trabalhar essa mente para chegar nesse resultado que é totalmente possível, né, Tassi? Quantas pessoas você atende que são obesas, que conseguem emagrecer, que conseguem entrar em remissão da compulsão, porque a gente não fala em cura, né? E que conseguem, no fim das contas, viver uma vida equilibrada, como uma pessoa normal, né? Claro. É muito desafiador, né, Isa, os lapsos e as recaídas. Então, os nossos pacientes, o meu dia a dia do consultório, são pacientes que, na fase ativa da perda de peso, foram muito bem. Emagreceram 10, 15, 20, até 30 quilos. Porque eles estão na fase de lua de mel. Eu brinco que eles estão ainda conhecendo ali o processo. Então, tudo é maravilhoso. Cada semana é uma perda. Eles estão se apaixonando pelo processo de atividade física. Então, é uma conquista diária. E depois? Eles vão ter que casar com esse novo peso. Eles vão ter que casar com esse novo estilo de vida. E aí começam todos os desafios de um casamento. O desgaste do dia a dia, a rotina. Não é mais a lua de mel, o encantamento, as frustrações. Né? E nesse momento é muito importante ele ter uma equipe de saúde, um accountability, que é o termo que a gente usa em inglês. Que é aquela pessoa a quem ele vai reportar o sucesso, mas ele vai reportar também as dificuldades, os lapsos, as recaídas, em que ele vai aprender a traçar novas rotas, caso aquele caminho não esteja mais funcionando. E como todo casamento, aquilo pode acabar e ele precisa aprender a andar por si só, ele precisa aprender a encontrar dentro dele todas as ferramentas para seguir esse caminho independente do que aconteça, né? E eu acho que trabalhar nossa mente a nosso favor é isso, é que a gente possa estar livre para fazer aquilo que a gente quer, reforçando um caminho positivo, reforçando um viés positivo que é difícil de ser construído, mas que é totalmente possível, né? É trabalhar a mente, que costuma ser uma mente de um viés mais negativo, que é normal, a ter um viés mais positivo e fazer com que eu haja de acordo com isso, que eu busque saúde, que eu busque exercício, não porque eu quero emagrecer, mas porque eu sei que faz bem pra mim, que eu busque me alimentar de maneira equilibrada, porque eu mereço e não porque tem alimento que é gordo e alimento que é magro, que eu encontre esse equilíbrio porque eu mereço isso, né? É que as emoções negativas, elas gritam, né? E as emoções positivas sussurram.
Então, nós, como equipe multi, temos que ensinar os nossos pacientes a aumentar o volume, a aumentar o som dessas emoções positivas. Sim. E isso é muito desafiador. Tássia, eu queria te agradecer imensamente por você estar aqui falando um pouquinho, né, dessa sua experiência, do know-how que você tem. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar em muitas mulheres que precisam escutar e que muitas vezes já buscaram outros médicos, outros endocrinologistas, né, enfim, tantos profissionais e não conseguiram chegar nesse equilíbrio, muitas vezes porque não tiveram esse olhar empático, sem julgamento e com muito conhecimento, porque no fim das contas a gente só consegue ajudar um paciente quando a gente estuda, quando a gente se compromete, quando a gente corre atrás. E é isso que você faz, né? O tempo todo você tá indo para congresso, indo fazer um curso, se especializando para poder entregar o seu melhor. E agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu novo projeto, esse projeto que você criou com o Dr. Igor, sobre a menopausa consciência, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que estão escutando esse podcast, que estão nessa fase da menopausa e às vezes estão perdidas, sem saber para onde ir, achando que a vida delas vai ser uma vida com descontrole, com ganho de peso, enfim, infeliz. Sim. Foi assim, Isa, eu como endocrinologista e o Igor como ginecologista, nós somos apaixonados pela nossa profissão. E é assim, quase uma missão e um propósito que eu tenho, aliás, é ajudar uma paciente com obesidade a encontrar, a tornar o caminho dessa paciente, a jornada, literalmente, mais leve. Então, eu sinto que eu tenho essa missão. E convivendo com o Igor, nós vimos que o medo, o desconhecimento, a falta de informação de qualidade estava fazendo com que muitas mulheres encarassem a menopausa como o início do fim. Como a metamorfose de uma mulher bonita, alegre, cheia de vida, em uma mulher velha e sem saúde. Como se fosse um atestado de sua libido acabou, sua pele vai enrugar, você não vai ter mais energia para praticar atividade física, seu metabolismo vai pro chão e você vai engordar. E Só ladeira abaixo, né? Que é o que falam. Exatamente. E a menopausa não é isso. Porque talvez uma das grandes vantagens de envelhecer é que você permite ser quem você realmente é. Então, a menopausa, ela é um novo começo. Ela é uma janela de oportunidade para viver a vida com maturidade. E há 40, 50 anos atrás, Isa, a mulher de 60 anos, ela era aquele estereótipo de velhinha aposentada que fica em casa. Hoje, a mulher de 60 anos, ela é aposentada. Ela quer ter prazer não só na cama, com sexo, com o marido, ela quer ter prazer de viver. Ela quer viajar. Ela quer vivenciar o presente, que é cuidar de um neto. Então, essas mulheres, elas merecem saber as opções que a medicina pode oferecer. Reposição hormonal é para todo mundo? Claro que não. Reposição hormonal tem indicações, contraindicações, vias e tipos de hormônios. Mas é mostrar para essas pacientes que existe muita vida depois dos 60 anos. Então, a gente se uniu e criou esse projeto, Menopausa Consciência, para que essas mulheres, dentro das melhores evidências científicas, então com a ciência, elas também possam ter consciência e buscar o melhor tratamento com os menores riscos e efeitos colaterais. Mas foi para ressignificar esse período que a gente uniu aí como marido e mulher e como endocrinologista e ginecologista. No mesmo propósito, né? No mesmo propósito. Isso é algo... Sabe quando faz o olho brilhar? Isso é algo que faz o nosso olho brilhar e que a gente acha que pode ser uma semente plantada e mudar a vida de muitas mulheres, né? Que tem ali um pânico de encarar a menopausa. Sim. E entrando um pouquinho nisso, né? Sobre esse propósito de levar essa mensagem... Eu queria que agora, no finalzinho, né, do nosso podcast, que foi tão gostoso e que eu ficaria aqui mais um tempão batendo papo com você, eu queria que você deixasse uma mensagem para a mulher que está escutando esse podcast, que talvez está vivendo, sofrendo com a compulsão, sofrendo com o comer emocional, sofrendo com a menopausa, enfim.
uma reflexão, uma mensagem para ela de como que ela pode ter uma vida mais leve a partir de agora. Primeiro, Isa, eu queria dizer isso, que se você sofre de compulsão ou de obesidade, tanto a compulsão quanto a obesidade, elas são doenças reais, que acometem pessoas reais e que precisam de cuidados reais. E que emagrecer é muito mais do que perder quilos e quilos de peso. É ganhar toneladas e toneladas de saúde. A perda de peso é apenas uma etapa do tratamento do ciclo completo, que é ganhar saúde, que é ganhar qualidade de vida. E que isso é possível, mas que você precisa de ter um médico para chamar de seu, que vai estar ali no mesmo barco, em busca de um horizonte comum, que é a saúde e a qualidade de vida. Perfeito, concordo 100% com você. E quanto mais suporte ela tiver, mais rápido e com mais assertividade ela chega nesse lugar, né? Se machucando menos. Isa, você foi falando, eu fui lembrando. Eu sempre quis ser médica, mas eu tive muita dúvida da minha especialidade. E quando eu tinha 15 anos, os meus pais são magros, a genética da minha família é magra. E eu tava estudando muito pro vestibular, então eu tava muito ansiosa e ganhando peso. E daí, meu pai é cardiologista. E aí meus pais falaram, não, você tá muito ansiosa, tá difícil, a gente vai te levar num nutricionista. E daí eu fui na nutricionista, ela me passou um cardápio, enfim. E daí eu cheguei em casa e eu nunca vou esquecer disso. E tinha nhoque na minha casa. E aí eu cheguei, e aí meu pai me perguntou, e aí, filha, como foi a consulta com a nutricionista, né? Eu não tava obesa, mas eu estava comendo demais e ganhando um pouco de peso. E estava perceptível, porque eu sempre fui magra, muito controlada. E aí eu contei da consulta com a nutricionista, um pouco empolgada, e tava comendo esse nhoque. E aí eu servi uma vez, e tava contando pra ele, e de repente eu acabei, eu nem percebi. Hábito é uma coisa tão automática, enraizada, e eu servi de novo. E aí o meu pai falou assim pra mim. E eu sei que o meu pai é a pessoa que mais me ama no mundo. Mas olha como às vezes nós, como pais, fazemos mal querendo fazer bem. Ele falou assim pra mim, mas Tassi, você foi hoje na nutricionista e você vai comer de novo o nhoque? E aí eu engoli a seco e não coloquei o nhoque. E aí depois todo mundo foi dormir. De madrugada eu acordei, eu comi a panela inteira do nhoque. Uhum. Eu não tinha compulsão alimentar, eu nunca tive esse diagnóstico, mas eu tive um episódio de compulsão alimentar e isso foi um gatilho naquela época para eu ter vários outros. Então, como às vezes uma atitude negativa ali da pessoa que tá do seu lado e que ela quer te falar isso fazendo bem. Sim, não ela não quer te machucar. Sim, mas como isso às vezes constrói monstros e traumas que depois é muito difícil de curar. E aí, quando eu fui escolher endocrinologia, eu só lembrava do nhoque. E eu escolhi essa profissão por ter vivenciado isso e por ter sido muito doloroso pra mim. Isso não repercutiu no meu peso porque eu tinha uma genética ótima. Mas eu vejo quantos pacientes chegam lá no consultório, assim, totalmente fragilizados, e por críticas de casa, né? De dentro de casa. De dentro de casa. E o que é pior, eles acreditam que eles precisam carregar tudo isso ao longo da vida. E é exatamente isso que a gente faz aqui, é mostrar que, tudo bem, você viveu tudo isso, você criou essas percepções, você escutou esses julgamentos, mas você não precisa carregar essa mochila pesadinha a vida inteira. Você tem como se libertar desses traumas, encontrar um propósito maior e chegar num outro resultado, senão você fica presa naquele passado, num passado que, meu pai me machucou, ele não fez por mal, mas sim, ele teve uma responsabilidade em como você se sentiu, só que você não precisa carregar tudo isso. Exatamente, né? Exatamente. Tassi, muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Se você puder convidar uma pessoa especial que você acredita que pode agregar muito no nosso podcast, esse é o seu momento de convidar essa pessoa, que eu até imagino quem que pode ser. E também deixar aqui para essa câmera os seus contatos para que as pessoas possam te encontrar, te seguir e buscar ajuda também com você.
Olha, gente, eu vou convidar uma pessoa muito especial, que eu sou suspeita e que eu tô desenvolvendo esse projeto agora, Menopausa Consciência, que é o meu marido, porque eu acho que ele tem muito que agregar aqui pra tantas mulheres conhecerem Sim. e ressignificarem esse período. Então eu convido o meu marido, o Igor Padovese. Doutor Igor Padovese, você está convidado. Intimado, porque não é um pedido, é uma ordem. Pela paciente e pela esposa está aqui no próximo episódio, a gente vai te chamar. Isa, e o meu Instagram é @TassianaElvarenga. Eu falo que eu tenho 3 filhos. A Cecília, o consultório e o Instagram. Então, e lá muitas vezes é o meu primeiro contato com esses pacientes. É onde eu começo a criar esse ambiente seguro, sem julgamento, para que as pessoas possam ter uma jornada de emagrecimento literalmente mais leve. Gratidão, Tássia. Eu já era sua fã, agora então eu sou mais fã Adorei ainda. participar aqui de toda essa estrutura. Isa. Muito, muito obrigada. É um prazer receber você aqui. Eu tenho certeza que a gente ainda vai se cruzar muito aí por esse caminho, porque o nosso propósito é o mesmo, de ajudar pessoas, de transformar pessoas. E a gente tá juntas nessa jornada. Obrigada, Obrigada a Isa. você. E esse foi mais um episódio do podcast Pode Mais Leve. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo episódio.